Boa noite a todos que estão aqui com a gente hoje, no nosso meetup aqui da Campidata, com Saulo Oliveira. E também bom dia e boa tarde para você que nos vê do futuro. Afinal, esse meetup está sendo gravado e será colocado aí nos nossos canais do YouTube. Bem-vindo, Saulo, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Felipe. Obrigado aí pelo convite. Eu vou só apresentar um pouquinho aqui para o pessoal sobre a Campidata. Então, quem é a Campidata, né? Bom, a Campidata é o braço educacional da máquina de dados. A máquina de dados é uma empresa de consultoria e projetos na área de TI, com especialização na área de dados, já existente há 4 anos aí, né, desde 2017. Nossas principais competências são bancos de dados, analytics, big data e machine learning. A Campidata ela surgiu como nosso braço educacional, onde a gente oferece cursos em company. Pré-pandemia tinha a opção do presencial, hoje apenas remotamente. Com o tempo, a gente também criou a nossa plataforma EAD. Os nossos cursos são disponibilizados na plataforma da Hotmart. Então, é como se fosse o Netflix, né? Você assiste quando e onde puder. Hoje a gente já tem na nossa plataforma EAD o curso de Introdução ao Machine Learning. A gente está subindo o curso de Machine Learning completo e no futuro próximo a gente também vai subir o curso de Gestão de Times de Dados, tá? Que é um assunto que baliza bastante com o que a gente vai falar aqui hoje. Os nossos sites são o da máquina de dados, é o www.maquinadedados.com.br e lá tem todos os nossos contatos. E o site da Campidata é o campidata.com.br e lá tem o link para o nosso meetup, onde você pode ficar de olho nos próximos eventos. Tem o link para o nosso canal do YouTube, onde você pode assistir não apenas esse, mas todos os nossos webinars anteriores gravados. E hoje estaremos aqui conversando com Saulo Oliveira. Saulo, que é cientista de dados na Daitan, atualmente cursando doutorado na Unicamp, por onde ele também possui mestrado, e estará aqui hoje com a gente trazendo um pouco desse conhecimento das trincheiras, né, Saulo? Pois é, né? Estamos aí nessa jornada já tem um bom tempo, um pouco mais, um grande tempo na academia ali, o mestrado e o doutorado, tô quase nos finalmente, mas nunca chega. E um tempinho agora aqui na parte do setor privado, com projetos e tem várias coisas que são bem complementares entre as atividades, né? Mas são completamente diferentes também. Legal. Vamos começar por aí, que eu acho que é um assunto interessante, né? E a gente é amigo, a gente já se conhece. Eu sei que a gente tem uma trajetória parecida, que a gente iniciou a nossa carreira profissional no mundo corporativo, e esse mundo de ciência de dados tem muita gente do mundo acadêmico, né? Como que foi para você essa diferença? Você sentiu que faltava alguma coisa e por isso você foi atrás dessa formação ou não? Você foi porque simplesmente você era um objetivo teu? Como que você viu essa diferença entre a carreira mais corporativa que você tinha antes, que eu cheguei a ter também, e esse mundo acadêmico que existe muito na área de ciência de dados? Uhum. Cara, assim, eu senti a falta de aprofundar em algumas coisas na carreira corporativa, assim, de poder pegar alguns problemas e dizer, não, eu quero resolver de um jeito específico, de um jeito mais contundente, assim. Mas o que me levou mesmo foi, de fato, uma curiosidade desde o início do meu curso, que era sobre inteligência Sim. artificial. Nessa época que eu entrei para o mestrado, 2012, 2013, o boom ainda não estava aqui, estava começando lá fora. E Chegou ali em 2016, 2017 aqui, eu acho, né? eu também acho que por aí, assim, quando chegou de fato, tipo, meu, tá aqui agora, o pessoal tá olhando. Então, se hoje tem muita gente que não sabe direito o que é ciência de dados, né, quando se conversa, assim, imagina aquela época, não era uma coisa que o termo já estava tão bem consolidado, coisas assim. Sim. Então foi bem Não, essa não era uma profissão curiosidade. sexy ainda, né? Não. Era o que tinha mais na época de famoso aí, BI. Era o mais próximo de ciência de dados que se tinha nessa época, era BI. Mas aí eu tinha minhas curiosidades, então quando eu fui para a academia, eu fui nessa um pouco mais ingênuo, assim, tipo,
vou lá aprender qual que é a matemática por trás de inteligência artificial. Não sabia nem direito o que era inteligência artificial. Tinha visto algumas coisas mais por cima ali, uma matéria introdutória, né, na faculdade, mas eu queria aprofundar nisso. Foi ali que eu fui Sim. descobrindo essa parte um pouco mais da pesquisa, aí os problemas em aberto, as 1000 maneiras de lidar com eles, as sutilezas que às vezes uma coisinha de nada muda completamente um problema e de repente você está em outro campo de pesquisa porque mudou uma característica de um problema, né? Então foi aí que foi ampliando a visão, que eu diria assim, que ajuda até num lado mais consultor, ou no lado mais da área de negócios, ajuda na habilidade de poder ficar, ao mesmo tempo que você é muito especializado, mas você tem um Sim. olhar que generaliza mais rápido também, né? Você generaliza fácil também. Então, E é interessante que você citou que foi atrás da academia para obter esse conhecimento mais profundo, mas o mundo corporativo te deu essa, digamos, entre aspas, malemolência de saber lidar com os clientes, né? Que às vezes no mundo acadêmico as coisas são um pouco intransigentes devido ao caráter talvez mais técnico das coisas, né? Não sei se você também sentiu um pouco dessa pegada, assim. cara, eu acho que tem diferentes, tem uma diferença da comunicação, né? É muito mais preciso. E se você não chega naquele vocabulário, você tem que farmar um tanto para poder acessar essas discussões maiores, às vezes, assim. Isso demorou um tempo até eu conseguir entender o que era a academia. E é engraçado, quando você vê pessoas que a família já tem, né, doutores, já tem, o pessoal tem um pouco mais de noção de como esse mundo funciona, mas quando não tem, que era o meu Sim, caso, creio que é o seu também, é sim, tudo novidade, você não sabe, é um mundo sim. completamente diferente, né? Então, eu apanhei bastante na comunicação quando cheguei na academia, em termos de ser mais preciso no que você fala, né? Você precisa ser muito preciso e aí pode até perder um pouco a objetividade em troca da precisão. Então, aí teve essa adaptação, mas aí depois do doutorado para voltar para o mercado, eu tive que fazer uma outra adaptação de novo, de ser conciso e não tão, de ser objetivo e tudo, mas ser mais conciso, né? Mas Porque na época você parou para se dedicar exclusivamente ao mestrado, né? sim, eu fiz essa transição meio do tipo, não, eu vou focar aqui, eu parei o trabalho na época, nem bolsa tinha guardado uma grana e falei, vou ficar uns meses aqui com essa grana até eu conseguir a bolsa, mas é um movimento que está na minha cabeça. Na época, minha ex-namorada já estava começando o doutorado, ela já tinha feito um mestrado, então eu via, né, o dia a dia dela também, e aquilo eu olhava e dizia, não, faz sentido com o que eu quero. Então isso me ajudou muito a fazer Bacana. essa transição de cara, assim, tipo, não, eu vou mergulhar, vou para academia, vou ficar uns anos mesmo por aí. Não via muito saída E, até. e foi engraçado você citar essa questão da comunicação, porque é uma coisa que eu sofri muito também, porque as pessoas estão ali na tua frente falando português, mas parece que estão falando outra língua, né, cara? É um vocabulário muito específico, né? E não necessariamente você não sabe do que elas estão falando, mas por não ter acesso àquele vocabulário, você realmente fica de fora dessas conversas de mais alto nível, igual você falou, né? Você perde detalhe, você perde nuance, às vezes uma palavra diferente você tira como sinônimo, sendo que às vezes a pessoa está focando numa característica que aquela palavra coloca, né? Então você, mas isso de fato assim é algo para se acostumar, né? Acho que o que também tomou bastante foi a parte mais formal e a matemática bem mais puxada, assim, né? Quando você vai para academia, aí Sim, acabou a brincadeira. E aí, de repente, também tem um tempo ali de você dizer, não, peraí, eu gosto, mas é difícil. Então, pois é, sim. E um dos pontos que você se propôs a trazer para a gente hoje é como que um projeto de dados se desenrola e o que podemos esperar de cada uma das etapas, né? E eu acho que, trazendo um pouco da minha experiência, uma das coisas que tem de diferente é a incerteza, né? Porque quando você se propõe a fazer, por exemplo, um aplicativo de celular, X tempo depois você vai ter um aplicativo na mão, né? Quando você se sim, propõe a fazer um modelo de ciência de dados, de machine learning, X tempo depois você vai ter aquele modelo, mas não necessariamente o resultado, né? Então, acho que é um pouco daí que você quer trazer também, né?
Sim, bem legal até. Você até acabou misturando de um jeito que me veio até outra coisa na cabeça, assim. Isso é um ponto bem interessante, porque o projeto de dados ele envolve muita incerteza, inclusive a do tempo, inclusive a do que é que você vai entregar. Né? Você já Sim, começa nesse cenário. E isso é muito parecido com a pesquisa, por exemplo. Você começa e você só tem incertezas. Né? Então, o sim. ambiente acadêmico acaba te ajudando a lidar com isso. E aí a metodologia da pesquisa acaba te trazendo uma vantagem muito grande na atuação de ciência de dados para lidar com essas incertezas, colocar nomes para elas e organizando elas e ir riscando uma, ou não riscando de eliminei, mas riscando de compreendi e sei todos os impactos que isso pode me trazer, né? Coisas desse tipo. Uhum. Mas vamos então começar assim, né? O que seria um projeto de dados, um projeto de ciência de dados, né? Tentando fazer aquela coisa bem simples, mas que abranja todos os casos aí de projetos que a gente possa encontrar nessa natureza. Eu pensaria assim, no contexto corporativo, eu diria que é um projeto que busca resolver um problema de negócios ou mais, e aí é importante ter é um problema de negócio que a gente está tentando resolver, com base em modelos estatísticos ou de aprendizado de máquina, aplicados em dados que estão disponíveis. Então, essas também são algumas coisas que vão restringindo um pouco, mas vai tornando factível, Só, né? só pela tua definição de projeto aí, a gente já tira fora aqueles projetos do tipo, olha, eu tenho aqui um monte de dados, vê o que dá para fazer. Não, né? A gente tem que ter um objetivo, né? Pois Idealmente, a é, gente tem que ter um objetivo. tem que ter um objetivo, tem que ter um... porque, assim, beleza, você pode até ter um montanha de dados lá e a gente ter aquele feeling, saber que dependendo da empresa, do serviço que você presta, você olhar e dizer, não, tem algum valor guardado aqui. E você pode não conseguir olhar ele de cara. Né? Mas, e até às vezes você, como cientista de dados, te entrega a base e diz, Tó, olha aí, vê o que que acha. Você pode até não achar alguma coisa ali na hora, mas ela não vai ser evidente, muitas vezes. Você vai ter que interagir com o especialista, você vai ter que procurar esse objetivo e, né, ir atrás um pouco dele. E reconhecer quando não há também, né? Que muitas vezes acontece. Sim, Quando você vai olhar e dizer, putz, sim. legal, precisa de mais. Eu até fiz essa brincadeira porque acho que hoje talvez menos, mas eu acho que lá em 2017, 2018 tinha muita empresa querendo falar que fazia ciência de dados só por falar, né? Então, eu pessoalmente tenho colegas, amigos que foram contratados, chegaram e não tinha realmente um projeto a ser executado de fato, né? Com um objetivo na mesa, né? Tinha só uma vontade da empresa inovar, mas não tinha um objetivo, né? E aí acho que é bom desmistificar isso, né? Sem um objetivo não tem como a gente começar, né? E quais seriam as etapas que você enxerga que um projeto precisa ter depois que ele já tem o básico aí do objetivo? Uhum. Então, aí vou só adicionar uma coisinha aqui no, nesse objetivo, que o que a gente vai ter, muitas vezes a gente não sabe de começo, né? Mas a gente vai passar por um processo aí e já tem procedimentos publicados, né, de projeto, como estruturar um projeto de dados, né, e tudo há um bom tempo. Mas um dos diferenciais do que você pode entregar é, de fato, a questão da maturidade dessa empresa. Né? A maturidade em torno dos dados mesmo, assim. Que muitas vezes não adianta você trazer um cientista de dados quando a infraestrutura de como esses dados vão estar organizados podem ser acessados ou como você pode usar, se beneficiar mesmo, né, de aplicações e de coisas assim. Às vezes você precisa sedimentar uma estrutura inteira ali para poder começar a beneficiar disso. Isso pode alterar a ordem das contratações ou do progresso que você quer fazer, né, do progresso que você pode ter com um projeto desse esporte. Então, esse ponto da maturidade, ele é bem legal, assim, porque ele vai permear todas as etapas que a gente vai falar, assim. Então, só antes então da gente entrar nas etapas, eu também gostei desse ponto que você trouxe, que é a maturidade, só para abrir um pouquinho dessa caixinha para quem não conhece, eu acho que a gente está falando aqui da questão de porque existem diferentes profissionais na área de dados, né? Tem um engenheiro de dados, tem um cientista, tem um analista, né? E cada um deles atua numa parte específica
e muitas vezes a empresa contrata o cientista, mas às vezes sequer tem um banco de dados minimamente organizado para o cientista poder pegar os dados. Acho que é por aí que você está pontuando, né? Isso. E até a possibilidade de enxergar os problemas que você pode ou não resolver e entender como esse. Tem várias nuances de um projeto desse porte ou de um projeto desse nível que, com a maturidade, é que você vai conseguir absorver o máximo dessas nuances, né? Claro que antes dessa maturidade chegar, você pode se beneficiar e muito de várias pessoas, mas de repente, até de um cientista de dados, mas de repente um analista de dados consegue te gerar valor, né, e entregar informações e te mostrar várias coisas que se você se dedicar a isso antes, quando você chegar para fazer uns projetos de ciência de dados mesmo ali, a coisa pode ir bem além, né? Legal. E eu acho que tem dois pontos agora legais que a gente pode explorar, que é as etapas do projeto e também os diferentes perfis de profissionais de dados, né? Você quer seguir por qual caminho agora? Cara, vamos falar não sei, eu tinha me preparado mais falar das etapas para a gente ir conversando Tá, disso, mas eu acho que sempre que eu tento falar dessas etapas e dos projetos com as pessoas, sempre a gente acaba enganchando em algum momento para falar dos tipos de profissional. Então, acho que pode isso. ir por aí antes mesmo. A gente já deixa esse Tá bom. lugar visitado Já antes. bem demarcado, né? É, Então, eu vou passar a bola para você. Eu tenho minha opinião também, posso complementar depois, mas vamos ouvir a tua. Como é que você vê a diferença aí? Principalmente, acho que os principais são analista de dados, cientista de dados, engenheiro de dados e talvez, se quiser diferenciar um pouco mais, o cara de BI também, né? Então, como que você vê a diferença desses quatro aí, ou esses três primeiros no mínimo? uhum. É, vamos lá, né? Então, o engenheiro de dados, ele é um cara que, assim, da forma que eu vejo, ele vai entender a melhor maneira de você. Ele vai entender como você deve organizar a casa. Ele é o cara que vai chegar e vai dizer assim: onde eu vou guardar esses dados, por quê, que decisões eu tenho que envolver. Ele que vai te dar garantias da disponibilidade desses dados, do acesso desses dados, transformações que podem acontecer no meio do caminho, até e as diferentes necessidades que uma empresa vai ter, dependendo da maturidade dela, né? O, o engenheiro de dados, ele é um cara que vai conseguir entender como adequar essas necessidades a uma infraestrutura, né, de acesso e de comunicação. Então, você, de repente, vai precisar organizar um data warehouse ou um data lake, coisas assim. Esse engenheiro de dados, ele pode te ajudar muito nesse sentido. E já pensando em várias formas, inclusive, desses dados serem utilizados. Como que ele em si já vai deixar a coisa um pouco pronta para, se você chegar a ter um modelo de machine learning operando, para entrar em produção, tem um monte de outros problemas. Quando você tem um engenheiro de dados, esse bando de problema fica bem mais simples, né? Então ele Sim, pavimenta o caminho, ele põe o asfalto, perfeito, né? Ele põe o perfeito. asfalto. Legal. E aí o cientista de dados entraria onde aí? Aí vamos um pouquinho no analista de dados antes, então, que eu acho que ele Tá, está um pouco, na minha visão, eu posso até estar enganado, aí você manda ver também, a gente vai trocando essa figurinha aí, porque em cada canto acaba acontecendo de um jeito, né? Mas o analista de dados, eu já vejo aquela pessoa que vai chegar em seguida e já vai conseguir, pelo menos, extrair informação relevante para o negócio. Ele já vai conseguir até tratar alguns dados já, ele já vai começar a tratar esses dados e te extrair informações que vão te ajudar a tomar decisão e que vão te ajudar a entender o comportamento que está dentro desses dados. Eu não vejo o analista, por exemplo, conduzindo experimentos para testar hipóteses de negócio, coisas assim. Mas talvez possa acontecer aí fora. Mas eu acho que aí começa a entrar a parte de ciência de dados, né? Que aí a gente já começa a ter uma carga de estatística e machine learning vem na bagagem também bem forte, né? Onde eu vejo o analista executando nessa parte de pesquisa é quando tem empresas construindo produtos digitais, por exemplo, um aplicativo,
E aí você tem uma squad, né, uma equipe multidisciplinar, onde você tem o líder do projeto ou do produto, você tem o desenvolvedor, você tem uma pessoa de UX, e aí essa pessoa de UX troca muito com a pessoa de dados para fazer teste AB, para fazer análise de comportamento dentro do aplicativo, né? Então, dentro desse cenário, eu enxergo essa possibilidade, sim, igual você colocou aí. Bacana. E aí, o cientista de dados, eu acho que aí já começa a parte um pouco mais... a gente já vai pegar, de fato, problemas um pouco maiores ali, né? Não vai ser uma coisa só de mostrar como os dados estão ou revelar coisas sobre os dados. Não, aí é já resolver alguns problemas usando os dados disponíveis que você tiver. Então, você vai ter que combinar muitas vezes várias fontes de dados, você vai ter que ter um conhecimento de métodos estatísticos e de inferência e de machine learning mesmo, de modelos de aprendizado e características de cada um deles e como eles podem ser usados para resolver um problema maior. Então, que geralmente aí vai envolver você tratar bastante os dados, aí a gente começa a entrar agora nas etapas do projeto, vai dar para diferenciar bastante, assim. Mas o cientista de dados, ele já entra aqui com uma outra tarefa, né? Que é um pouco, é resolver um problema fora dos dados, assim, até. Os dados vão ser parte da solução, né? E não obrigatoriamente, mas muitas vezes o caminho do cientista de dados vai passar pela construção de algoritmos de machine learning também, né? Sim. E é bem legal isso que você falou, que não necessariamente. E na verdade, tem vezes que é até mais legal quando você não precisa. Tem horas que quando você consegue resolver com outro algoritmo de outra área, às vezes uma coisa só que Uma tem toda heurística uma... de negócio, né? Isso. Ou até mesmo com, sei lá, às vezes você vê algum desses... Deixa eu ver como eu posso colocar sem quebrar nenhum sigilo de propriedades aí, mas às vezes você tem ferramentas ou coisas que não são machine learning, mas elas têm um comportamento mais elaborado, elas têm um... E você precisa, por exemplo, dependendo do setor que você está, você precisa testar isso e enxergar que possibilidades você tem com essa ferramenta, quais os limites dela, e se você quiser usar ela, o que pode entrar em risco na operação dela. E aí o trabalho do cientista de dados, por exemplo, de pegar essa ferramenta, esse algoritmo que seja, mas que não é necessariamente machine learning e nem estatística, mas que tem um comportamento diferente ali, pode ser algo de information retrieval, pode ser algo de outras áreas correlatas, assim, que não tem um aprendizado de fato, não tem sabe, um ajuste de parâmetros e coisas assim, mas a metodologia de um projeto, né, de como você treina um modelo, ou às vezes com alguns ajustes, você aplica a investigação dessa ferramenta. E aí o cientista de dados, ele consegue trabalhar com ela, entregar uma solução, que às vezes não tem machine learning, mas tem incerteza. Tem um modelo que vai responder a alguma coisa. E aí a gente consegue estimar os riscos e entender onde ele pode ir bem e onde não, né? Perfeito. E eu acho que uma pergunta correlata a essa divisão de papéis é sempre quem deve ser contratado primeiro, né? As empresas, quando estão iniciando uma área, iniciando um time, né? Na minha opinião, eu vejo muito assim, geralmente o analista de dados acaba sendo um jack of all trades, né? Se a empresa não faz ideia do que ela precisa, de repente ele é um cara que consegue desenrolar um pouquinho da engenharia de dados, puxar dados de diferentes bancos de dados, construir um dashboard, fazer uma análise para um stakeholder, né? E depois, conforme a coisa vai evoluindo, e aí precisa adicionar pessoas, aí o caminho fica mais claro, né? Não, a gente precisa de um data lake. Aí realmente o analista de dados talvez não vai ter essa competência, vai precisar do engenheiro, né? Ou não, precisamos de ferramentas mais avançadas em termos matemáticos ou construção de modelos de machine learning, então precisa trazer um cientista, né? Mas eu acho que geralmente a analista de dados pode ser esse canivete suíço, né? Não sei se você concorda, assim, pelo menos para o início, quando a empresa não tem ideia de qual profissional ela precisa, né? Sim. Não, concordo plenamente, assim. Eu até colocaria, se fosse para ser primeiro analista, segundo engenheiro de dados, terceiro cientista de dados. A não ser que você já está bem claro, aí você traz o cientista de dados antes do
do engenheiro, assim. Mas não existe regra de ouro, mas Perfeito. certamente o analista Exato. primeiro, assim, ele é realmente É. talvez o mais flexível de todos aí. A gente deu as definições de cada papel, né? Então, cada pessoa pode ouvir e falar, não, o que eu preciso é isso, né? Mas se mesmo ouvindo a definição a pessoa não sabe o que ela precisa, talvez o analista seja o lugar para ir, né? Sim, sim. Legal. E aí, então, a gente, feita essas definições, a gente tem as etapas de um projeto, né? Como que você enxerga as etapas de um projeto de dados? Isso, vamos lá, né? Então, existem alguns, a gente já conhece, assim, para o desenvolvimento de software tradicional, existem diversas metodologias, né, de projeto, da gestão desses projetos, de como acompanhar, definindo as etapas e como elas interagem e tudo mais. E para a área de data science em si, a gente, hoje, o mais comum de tudo que eu vejo aí, tanto na internet quanto conversando com as pessoas, é sempre algo derivado muito parecido com a metodologia que foi publicada desde 99, que é o CRISP-DM, né? Exato. O CRISP-DM é Cross Industry Standard Process for Data Mining. Padrão de indústria para processos de data mining, né? Já vem sendo Sim. utilizado na época que data mining era a profissão mais sexy, talvez, e já foi sendo aperfeiçoado, né, e tratado. E muitas das características de um projeto de ciência de dados são parecidas com o que se fazia de BI também, assim, carrega algumas semelhanças, né? E nessa Só fazendo uma pausa para quem não conhece a referência, a questão da profissão sexo é uma reportagem que, se eu não me engano, saiu em 2017, né? Elegendo o cientista de dados como a carreira mais sexy do século XXI. Né? A partir daí, teve muito meme, muita brincadeira, e talvez o hype ainda não seja o mesmo, mas no mínimo ficou a brincadeira. E aí esse CRISP, essa metodologia, você tem algumas etapas e ela se tem alguma sequência, mas na verdade não é tão bem definida a sequência. Que etapas que ele define, né? Vocês podem procurar, é bem tranquilo aí na Wikipedia, em qualquer lugar. Isso é bem fácil de achar, assim. Mas idealmente você começaria com uma etapa de entendimento de negócio, que você passaria para uma etapa de entendimento dos dados. E no desenho mais comum, na representação oficial dessa metodologia, você passa entre uma fase e outra aí, nessas duas fases, né? Você conversa entre elas. Você vai entendendo o negócio, vai entendendo os dados. Quando você achar que atingiu já um certo nível para poder seguir adiante, você vai para a preparação dos dados e, em seguida, depois de preparar esses dados, você tem a etapa de modelagem. Testaria os modelos, veria o que seria legal fazer e tal. E em seguida você teria uma etapa de evaluation, né, de análise desses resultados que você conseguiu, que você poderia ou entregar a solução, deployment, cheguei numa solução, entrego minha solução, ou voltar para o entendimento do negócio e continuar esse ciclo com essas possíveis idas e vindas. Eu, eu divido as coisas um pouquinho diferente, mas ela cabe assim. Né? Isso que é legal dessa metodologia, é porque qualquer coisa que você pense, não, eu faria um pouco diferente, mas aí você vai olhar, cabe nela. Ela é flexível o suficiente para Uhum. caber. Isso geralmente é um bom sinal para uma metodologia de gestão de projetos, né? Sim, É quando você também sim. consegue adequar as situações a essa metodologia de uma maneira mais fácil. Então, isso são bons sinais. É uma metodologia que é legal de você dedicar um tempo, dar uma lida no que o pessoal comenta, em como se usa ela por aí. Cada um põe seu tempero, mas todo mundo meio que segue um pouco desse padrão, assim. E qual é o tempero do Saulo? Que eu sei também que diz ter o melhor tempero de feijão aí de Campinas e região. Ó, de feijão foi aperfeiçoado aí também por anos. Gosto de fazer feijão, cara. É boa, bem que você lembra ainda, hein? Mas, vamos lá. Então, como é que eu gosto de colocar assim, né? Primeira etapa, eu gosto de fazer essa definição inicial do problema, dos objetivos de negócio,
quais são os objetivos que o stakeholder, né, os especialistas, ou quem está contratando ali o serviço está pedindo, o que eles estão esperando, como é que eles veem as possibilidades desse projeto. É mais uma escuta mesmo e fazer perguntas e tentar levantar o máximo de informação sobre as expectativas que estão sendo colocadas sobre o projeto, né? E definir os objetivos, chegar uma hora após levantar essas expectativas, você define, então, alguns objetivos, né? Nisso, eu já tento analisar a situação, seja recursos, tanto computacionais para fazer experimento ou não, que dados que você tem, onde que eles estão, qual que é o formato, qual que é o nível de controle desses dados. Muitas vezes são dados que não são muito bem armazenados, não são muito bem controlados, então podem ter dados incorretos, né? Então, eu vou tentando levantar um pouco da mistura do começo, das duas etapas do CRISP, mas eu vou fazendo isso em paralelo e, beleza, define esses objetivos, né? Uma vez que a gente conseguiu definir esses objetivos e já tem um entendimento básico da infraestrutura, de sei onde está cada coisa e documentação para cada coisa, né? Descrição dos dados, tudo. Então eu vou para a fase de preparação dos dados lá. Nessa daí, aí sim eu começo a fazer um tratamento dos dados mais aprofundado, que aí é fazer uma limpeza, é formatar esses dados, unir fontes de dados diferentes, checar toda a parte mais técnica de acesso a esses dados e operar eles. Se eu vou ter Que é o que máquina... a gente, às vezes, chama de feature engineering também, né? O feature Ou ainda engineering, não? eu ainda não. Eu vejo ele um pouco mais para frente, porque o feature engineering eu já vou estar pensando em algum modelo. Ou pelo menos Tá, vislumbrando o uso de algum modelo. tá. Eu ainda, aqui é mais assim, ainda é garantir o chão, limpar, passar aquela Tá. vassoura, o começo da faxina, né? Então você Porque tem faz o... aquela frase que é garbage in, garbage out, né? Então, se você coloca dados ruins para dentro, vai sair resultados ruins. Então, você está fazendo Sim. a faxina para não entrar coisa ruim, né? Ou até para só reconhecer ainda. Porque de Tá. repente, nessa etapa, vamos dizer, você começa a ver seus dados tão ruins. Uhum. Então, e aí isso que você falou é essencial. Você reconhecer que esses dados estão ruins significa que você não vai dedicar um baita tempo ali tentando fazer feature engineering, por exemplo. Porque se os dados estão ruins, talvez valha a pena consertar esses dados. E aí Uhum. vale a pena muitas vezes se levantar. Talvez eu precise corrigir a forma que esses dados são ingeridos, talvez eu precise corrigir a forma que esses dados estão sendo manipulados, seja por outros softwares, ou garantir a integridade mesmo, não está tendo um controle legal disso. De repente você encontrou coisas ali que viabilizam uma análise, essa é a hora de você já levantar, né? Olha só, os dados que a gente tem não permitem que eu siga testando para chegar num modelo. Eles não vão representar o problema lá no final, né? Ou eles vão ter diferenças muito grandes. Qualquer coisa que eu treinar neles pode não funcionar, tem muita chance disso acontecer. Então, essa é a hora que você levanta, ó, tem problema nos dados. Preciso de dados novos, preciso de dados diferentes, preciso de mais tempo para coletar dado para fazer. Acho que aqui ainda é um pouco antes, Perfeito. ou é Uhum. aí Tá bom. mesmo, só que é o que você... No caso para o modelo, é garbage in, garbage out e boa. Mas para o projeto, você tem que tomar outras ações. Você tem que Tá, boa. evitar que isso Legal. chegue no modelo como garbage. Você vai, né, limpando o máximo que você consegue, tratando, aí vai chegar as outras... Aí a gente vai chegar numa parte mais feature engineering, mas aí é onde eu tentaria enriquecer também esses dados, só que depois de limpar, né? Primeiro a gente limpa, Perfeito. e aí em seguida eu gosto de ir para EDA. Aí é uma diferença que lá no CRISP-DM não tem uma caixinha com esse nome, mas para um projeto de Data Science eu colocaria uma caixinha desse nome, só que no CRISP-DM eu acho que ela cabe no Data Understanding, Data Preparation. E explica para o pessoal o que que é EDA. EDA é a análise exploratória de dados. Aqui, um analista de dados, se você tiver acesso, também é muito útil. Ele consegue te ajudar demais nessa fase, mas demais, demais, demais.
talvez enxergar coisas que você vai demorar um bom tempo até para achar, né? Mas é a análise onde você vai fazer é o nome análise exploratória mesmo. Eu vou olhar cada variável, pega todas as tabelas que você tem acesso ali e vai olhar cada uma, quais os valores nulos, né? Qual que tem mais valor nulo ou não, quanto por cento de valor nulo, qual a distribuição de cada variável, existe correlação entre as variáveis, são variáveis categóricas, então como é que eu vou lidar com elas? Toda essa análise e gráfico ao máximo, assim, ao máximo, muito gráfico, muito gráfico. E aqui a academia ajuda no sentido de que qualquer exercício, qualquer paperzinho que você for fazer, uma das coisas que tem que estar muito clara são as suas imagens, né? Você tem que ter uma mensagem clara por cada imagem, né? Você tem que ter uma mensagem ali que você está querendo mostrar. Você tem que ter todos os rótulos das imagens bem feitos, já escritos, tudo bem detalhado. Você nunca compartilha uma imagem e essa dica eu dou pode parecer bobeira, mas não compartilhe uma imagem de uma análise de dados sem estar tudo nessa imagem. Porque para tirar essa imagem de contexto, quando você não colocou todas as informações que ela precisa para ser compreendida, fica muito fácil. Então, deixa todas as suas imagens, né? Põe plot de histograma, scatterplot, heatmap. Usa até clusterização. Clusterização é legal demais no EDA. Pode revelar bastante estrutura nos dados, né? Mas aqui Legal. é trazer isso para um visual, muitas vezes. Eu gosto de... Porque o visual facilita a comunicação. Então, depois de gerar um monte de figura, escolhe algumas, as que têm as dúvidas que você está carregando, ou as que têm alguma certeza muito clara, e discute ela com o especialista de negócio, né, do problema que você está na mão. Pega esses inputs, porque tudo isso vai ajudar na hora de fazer o feature engineering, que seria uma próxima etapa. Até porque é interessante isso que você está falando, porque normalmente o cientista de dados, ele é um profissional da área de tecnologia que está sendo alocado num projeto que tem um problema de negócio e não necessariamente no início do projeto ele tem conhecimento de negócio, né? Esse conhecimento de domínio do negócio da empresa, seja uma empresa financeira, uma petroleira, uma empresa química, etc, etc, né? Então, esses primeiros passos, você está saindo do teu mundinho de tecnologia e aprendendo um pouco do negócio da empresa para poder aprender, trazer o teu tempero, como você colocou, para descobrir como que você pode ajudar a resolver esse problema, né? Sim, e aí os dados são seus amigos, né? Eles que vão te mostrar o cenário. Eles são a ferramenta que, digamos, você como cientista de dados tem familiaridade, mas do lado do especialista, você traz o conhecimento dele para o seu domínio ali. Você vai gerando visualizações que representam conhecimentos, né? Às vezes até... Sempre os especialistas têm aquelas frasezinhas de efeito, né? Sempre tem Então, aquelas frasezinhas de efeito, muitas vezes você acha correlações nos dados que começam a explicar elas, e aí você vai indo a fundo, e depois, na hora de tentar resolver algum problema, o modelo que você precisa usar já fica muito evidente, uma vez que você tentou achar esse conhecimento mais informal dentro dos dados. Então, eu gosto de tentar buscar essas coisas que são comentadas pelo especialista. Assim, se ele vem com piadinha, Putz, é sempre uma oportunidade de você procurar correlação, cara. Eu acho interessante. Bacana. E é isso que você falou, a gente tem que sair... Aí é que faz a diferença, assim, ciência de dados é uma coisa muito especial, muito específica, muito especializada, porém, o cientista de dados, ele tem que conseguir trabalhar em diferentes cenários, e 1000 problemas de negócio diferentes. Para isso, você tem que estar o tempo todo comunicando e ouvindo e captando o especialista. O que o especialista falar, você não descarta. Você está sempre pegando aquilo, para poder, né, dar conta de cenários bem diversos. E é um pouco diferente, talvez, de outras carreiras dentro da tecnologia, né? Porque imagina uma pessoa que faz front-end, para ele tanto faz se é o front-end para
um site de um supermercado, se é para um banco, se é para uma empresa química, né? Para ele, o método de trabalho é o mesmo, né? Já para os cientistas de dados muda bastante, porque você tem que se aprofundar, né, nesses conhecimentos, né? E eu vejo até algumas pessoas que às vezes se apaixonam por determinados campos e só trabalham em empresas daquele ramo, né? Então, por exemplo, a pessoa vai trabalhar só em área financeira, por exemplo, né? Não que ela não possa trabalhar em outros, mas é que ela gostou tanto e ela reaproveita esse conhecimento em outros lugares também, né? Sim, com certeza, com certeza. É, e porque assim, eu gosto de aprender de diversos domínios ali, assim, né? Eu gosto de dar uma explorada boa. Tem muita coisa que você vai carregar de um projeto para o outro. A estrutura do projeto, ela é toda parecida, né? Mas essa interação com o especialista e essa busca de um objetivo de negócio para resolver com seus dados, ela é bem isso que você falou mesmo. Aí o pessoal vai se especializando, mas é engraçado porque eu lembrei agora o que eu queria falar. Mesmo um mesmo tipo de problema em cenários, em domínios diferentes, muda a estratégia. Então, se eu quero buscar fraude, detecção de anomalias, né? No contexto financeiro, eu tenho decisões, né? Eu classificar uma compra como errada, como uma compra como fraudulenta, tem um impacto. Se ela for fraudulenta, beleza, mas se eu errar, se ela não for fraudulenta, tem um determinado impacto no negócio. O contrário, se eu pego uma compra fraudulenta e não classifico como fraudulenta, tem outro peso no negócio. Agora, esse mesmo problema de detecção de fraude num contexto de telecomunicações ou outro contexto, vou pegar o de telecomunicações, que tem bastante trabalho também, detectar se a chamada é de robô ou não é. Quando eu digo que a chamada é de robô, se ela não for de robô, tem um tipo de problema para o negócio. Agora, se eu deixo passar uma chamada de robô e não disse, certamente é menos problema do que eu deixar passar uma compra fraudulenta. Exato. Então, Sim. é o mesmo problema né, na visão do cientista de dados, mas quando você chega com o cenário da aplicação, muda tudo. Perfeito. E aí, então, você trouxe para a gente agora até a análise exploratória de dados, né? Qual que seria a próxima etapa do gerenciamento do projeto? Quando essa fase da análise exploratória, até aqui, e o feature engineering, eu tento ao máximo ainda não treinar modelo. Mesmo que a pessoa queira, mesmo que ache que está pronto, não, ó, dá para botar uma regressão linear aqui, você já vê o que que dá, ou ela vai informar, ela vai ajudar a entender os dados. Eu tento adiar essa etapa ainda, enquanto eu estou fazendo essa análise. Porque na hora que você põe um modelo, muda muita coisa nas expectativas envolvidas. Você começa a ter um alvo para seguir, um alvo a bater. Então, enquanto eu estou nessa análise, eu não quero ter um alvo ainda, né? Eu quero ainda, estou explorando. Depois eu vou para a área de feature engineering. É quando, putz, beleza, eu já consigo enxergar com alguma tranquilidade algumas possibilidades, né? Tipo, poxa, não, talvez a regressão linear aqui vai fazer sentido, mas eu já consigo entender se vai dar ou não. Eu já consigo enxergar duas, três opções de trabalho. Aí, junto com aquele trabalho que eu vinha dizendo, né, de você tentar achar os ditados que o especialista fala da área dele ou coisa assim nos dados, é, aí você já começa a desenhar features pensando nesses modelos. Então, já começa a tentar pegar essas features e aí eu colocaria como se fosse uma fasezinha de feature engineering, mas é difícil demorar muito aí, porque logo depois você já vai ter que ir para algum modelo. Uma vez que você já ficou fazendo EDA por um tempo, já está chegando a Sim. hora, então você já vai começar a ter um modelo. E explica para o pessoal como que você diferencia o dado cru de uma feature. Qual que é a diferença entre os dois, para quem não conhece? Tá. O dado cru é o dado que eu tenho na minha tabela, né? Ou no meu CSV, tá lá na minha fonte de dados, nas bases de dados, seja ela qual formato que ela tiver. Uma vez que eu ajusto essa informação, ou eu pretendo utilizá-la, se ela já estiver pronta ali daquela maneira, em algum modelo, ela se torna uma feature desse modelo, né? Ela se torna uma variável para o modelo.
E aí, cada modelo traz sua premissa, né? E, como você falou, garbage in, garbage out, né? O ditado antigo. Se você não tem features boas, o seu modelo muitas vezes não vai conseguir classificar ou fazer a regressão que você queria, né? Ou ele não vai conseguir porque os dados não exibem aquilo que ele precisa para ser feito. Então, a feature engineering é quando você vai enriquecer essas features. Você vai pegar essas variáveis que você já tem, né? Pegou algumas features, você já tinha várias colunas, vários dados lá, você escolheu alguns e falou, não, vou começar a trabalhar com esses. E agora, por exemplo, estou usando um modelo linear, consegui um certo resultado. De repente eu pego e digo assim, não, mas essa variável vezes aquela, e se eu dividir por outra, isso aqui é um indicador muito interessante para esse problema. Eu vou criar uma nova variável que é essa transformação. E aí você põe essa nova variável no modelo e ele melhora. Então, isso seria um exemplo bem sucedido de feature engineering. É quando você... Legal. Eu pensei num exemplo aqui agora, por exemplo, uma informação crua seria hoje é dia 16 de junho de 2021, né? E aí, dependendo do tipo de problema que você está resolvendo, você pode usar essa informação do jeito que ela é. Coloca lá 16 de junho de 2021 e sei lá, está prevendo quantas unidades um produto vai vender por dia. De repente, isso faz sentido para você. Mas, de repente, você não está interessado o teu produto é um produto sazonal, né? Sei lá, é um produto relacionado à festa junina. Então, não interessa saber se é 16, 15, 14 de junho. Mas se for junho, provavelmente ele vai vender mais do que em maio, do que em abril, né? Então, isso já é suficiente. Ou, dependendo do problema, a sazonalidade do produto você quer saber se é verão ou inverno, né? No inverno vende mais, sei lá, o pessoal faz mais chocolate quente, faz mais feijoada do que no verão. Então, aí você vai extrair da data, por exemplo, dizendo, é inverno, outono, inverno, enfim. E aí, então, é isso, né? Você pegar essa informação e aí você pode desde usar ela como ela está ou também transformar em alguma coisa. Sim. E aí é legal porque essa fase pode ser bem criativa, né? Assim, vai de você achar as transformações que podem ser legais ou não. Mas é uma parte de exploração, de brincadeira mesmo. Eu gosto dessa parte, porque aí, às vezes é engraçado, até a hora da semana, quando você está falando de campos de data, né? Até às vezes você derivar uma feature com uma hora da semana, com uma hora do mês, como o dia do trimestre, às vezes isso vai fazer a diferença. E tem até um curso no Coursera, cara, eu fiz faz um bom tempo, foi lá atrás, acho que já tem uns 4 anos, mas era um curso dos Top Kaggle Masters. Para quem não conhece, o Kaggle é uma plataforma de competição de machine learning, onde eles põem problemas e os dados associados e o pessoal compete ali com seus modelos. Você testa seus modelos naqueles dados e o modelo conseguiu o melhor resultado, ganha. E aí tinha um curso deles falando como lidar com esses desafios. Só que, na verdade, para mim, o curso foi como um curso de como fazer feature engineering. Porque, assim, no caso da competição, ela é diferente de um cenário corporativo, de um cenário onde a gente está resolvendo um problema de negócio. Mas eles estão tentando ao máximo extrair, né? Ali o foco é extrair o sumo do modelo no máximo. Então, as técnicas que eles trouxeram de feature engineering, que eles trazem nesse curso, foram algo que mudou minha forma de enxergar essa etapa, assim. É ser criativo mesmo, é fazer isso que você falou, transformações e transformações, cara, agregar dado externo, tudo isso você vai trazendo. Às vezes, trending topics do Twitter pode ser interessante para algum modelo que você está trabalhando. Sim, exatamente. E aí, falando de modelo, eu acho que a próxima etapa seria a modelagem, então, né? Criação não, teste de vários modelos, né? Sim. E aí entra agora uma coisa legal, assim, uma vez que você vai chegar nessa etapa, então, todas as etapas anteriores, o problema a ser, o seu objetivo, né, o objetivo do projeto e o problema a ser resolvido, ele ainda está sujeito a bastante mudança. Enquanto você vai revelando informações no EDA e tudo, você ainda pode acabar mudando esses objetivos. De repente aparecem coisas novas, aparecem. E aí ainda dá tempo. Eu acho que é uma boa fase de tranquilamente mudar o rumo, se achar que tem que mudar o rumo.
né? Mudar o foco do problema, se achar que tem que mudar o foco do problema, não tem problema. Mas uma vez que você começa a treinar, chegou na fase do modelo, aí tem que fixar um pouco esse problema que você vai resolver. Aí agora é dizer, não, então, ó, agora estamos resolvendo isso aqui. E aí, gestão de backlog, né? Você ir anotando outras coisas que vierem, mas tentar garantir que você está indo resolver um problema mais claro e específico antes. Porque vão haver tentativas de mudar o problema durante todo o projeto. E você, como cientista de dados, tem que garantir. Eu quero entrar nesse assunto daqui a pouco. Quando você terminar as etapas, a gente vai falar desses agentes externos aí que mudam o projeto. Mas aí eu tenho esse cuidado, assim. Mas aí é isso. Você já tem na sua cabeça alguma lista de modelos, né, de estratégias para lidar. Então aqui eu acho importante definir uma métrica ou métricas, né, já algumas. A princípio, nos experimentos, fazer, né, toda a sua metodologia aí de separar bem esses dados, treino, teste, validação, não deixar contaminar, né, dados de teste serem usados só lá no fim para testar o valor final da métrica, não deixar de forma nenhuma isso interferir no seu treinamento, todos esses cuidados que aí, né, a gente aprende tecnicamente como fazer e tal. Mas assim, idealmente, aí tem algumas outras coisas que eu vejo legais nessa etapa. Já tentar deixar seu código pensando em teste unitário do que você vem fazendo. Eu acho que é fundamental já ir pensando nisso a partir dessa parte já. Porque se alguma ideia for para frente, quando você for entregar um projeto de machine learning, a parte mais difícil de fazer manutenção vai ser a parte do modelo. Então, quanto mais você documentar o que você está fazendo, você organizar, você deixar tudo realmente assim. Eu sou bem chato e exigente, tento deixar, tento até medir cobertura do código. E se teve algum bug que foi resolvido, já adicionar como teste lá também. Porque às vezes você vai mudando coisa e aí é comum você se perder em que versão que estava. Para evitar essas coisas, né, ter um bom controle e versionar os resultados que você tem tido. Eu acho que é uma coisa que o pessoal comenta, às vezes eu escuto pouco falar nisso, mas eu acho legal você ir versionando os resultados também, não só né, código e dados. Porque quem está aprendendo ouve muito falar de Kaggle e também talvez quando você está só cursando aulas no mundo acadêmico, é muito orientado a resolver um problema e pronto, e depois nunca mais você olha aquele modelo, né? E no mundo real não é assim que funciona, né? No mundo real é o contrário, quando você faz um modelo bom, ele entra em produção, e aí as pessoas têm que tomar conta dele, né? E é um ramo que na minha visão, tem crescido muito, é um dos hot topics aí dentro da área de ciência de dados. Eu vejo alguns lugares chamando de Data Ops, outros lugares chamando de ML Ops, mas passa por esses cuidados de você versionar modelo, saber resultado e cuidar disso em produção, né? Não é assim parir o filho e abandona, né? Sim. Por exemplo, né, uma das coisas que aparece aí no meio do caminho é, na escolha de um modelo, dependendo de como ele vai ser entregue para a produção, os parâmetros podem mudar desse modelo, né? E aí, como você expõe isso para um usuário? Você vai expor os parâmetros do modelo direto ou não, né? Então, começa a ter complicações e complicações que vão aparecendo. Então, a tarefinha de casa é fazer código bem documentado, manter isso atualizado. Aquela coisa é simples, desde a graduação a gente vem aprendendo, mas é fácil esquecer no meio da pressão, né? Que a gente está buscando resultado também. Então, mas aqui eu tento deixar isso, né? É, código bem documentado, desenhar os testes unitários. Quando for conseguindo desenhar testes de dados, então, por exemplo, se tem uma amostra que eu quero que seja sempre, se eu tenho um problema de detecção de anomalia e eu tenho uma amostra que eu quero que ela sempre seja detectada como anomalia, eu já desenho um teste com isso em mente. Por isso que eu Ótimo, falo de legal. teste de dados. É, se está trabalhando com um sistema de recomendação e tem um contexto específico que você quer que uma recomendação seja sempre feita, já desenha um teste para isso também.
deixa lá também. Bacana. Vai pensando em como você pode usar os dados que você tem para criar testes que garantem que o modelo não está louco. É mais ou menos por aí, assim. Sim, bacana. Mapear todas as dependências do que você está usando, checar as licenças dos códigos que você está usando, né? E despoluir, remover um monte de... despoluir o código. A gente acaba deixando muita sujeira muitas vezes também, né? E isso que você falou da licença é importante, porque a gente sempre fica na cabeça com o caso de, esse modelo é pago, e isso é muito claro quando existe, eu nunca vi, mas é claro que se a gente vê, é fácil de detectar. Que as pessoas não pensam é o contrário, né? É aquele modelo open source que só pode ser colocado em soluções open source, não pode ser vendido, né? Eu acho que é por aí que Isso. você está puxando, né? Sim, sim. Você pode, exemplo, se você chegar, né, e pegar um código que está licenciado com a GNU, dificilmente você não vai poder fazer uso comercial fechado desse código. Mas se você pegar um código licenciado com MIT, você pode fazer o que você quiser, tá tranquilo. Então, tem que... E isso pode gerar problemas, dependendo de onde você colocar a sua aplicação para rodar. Isso pode gerar problemas legais aí bem chatos, bem grandes. Então, é nesse sentido, Bacana. procurar as licenças permissivas, né? E tem coisa que você pode usar para explorar para iniciativas suas, né? Para coisas de hobby ou de projetos seus pessoais. Você pode usar de boa. Às vezes isso te traz insights muito legais que depois você consegue usar outras ferramentas que não têm restrição no ambiente comercial. Então, assim, brinca até onde a licença te permite, né? Todas são legais. Sim, perfeito. E é legal ter essas considerações nesse momento de procura do melhor modelo, e aí, quando você encontra o melhor modelo, isso já está basicamente ligado com a próxima etapa, que é a avaliação, né? Para você saber o melhor, você Isso. avaliou vários e escolheu o melhor, né? Isso. Então, aí o acompanhamento das métricas que a gente definiu lá atrás e a discussão desses resultados com o especialista, né? Uma outra coisa que é legal de ter é você ter esses casos de usos representativos, assim. O caso que eu quero que seja sempre fraude, ou a amostra que eu quero que seja sempre classificada como X, ou né, essas coisas, você deixar mapeada para poder analisar o desempenho dos modelos, né? Então, às vezes, você consegue um modelo que ele é melhor do que os outros em todas as métricas que você testou, mas aí você chega nesses casos de usos representativos, assim, e aí ele falha um caso 2 que para o cliente é um custo muito alto se ele falhar naquele cenário. Então, tem Sim, essa parte da análise, só que aqui já é aquela coisa, aqui já não dá muito, eu já penso que você já tem que estar entregando pensando no objetivo que você firmou ali atrás. A ideia é manter os objetivos que você firmou antes de começar a treinar modelo, e agora você começa a responder a eles. Você começa a voltar neles e dizer assim, tá bom, eu listei aqui, né, nós combinamos, os stakeholders e o cientista de dados, 3 objetivos. O primeiro, atendeu? Como? Quais foram as restrições? O segundo e o terceiro, né? E quais os riscos que a gente encontrou no meio do caminho? Essa solução tem risco de... Tem que sempre procurar os riscos, eles estão sempre lá. Então, é bom você procurar. Qualquer produto de dados, ele tem risco envolvido, não tem como não, né? sim. E você tem alguns riscos que você tem para dizer de bate-pronto assim, ou não tem receita de bolo, é caso a caso? É caso a caso, mas eles vão aparecer se você não fugir deles. E se você não negá-los, é meio que assim, se você está num problema de classificação, olhar a quantidade de falsos positivos, de falsos negativos, isso daí vai te dar uma análise do risco daquela solução, por exemplo. De quando ela erra, o quanto ela erra e para que lado ela erra. Buscar isso, Sim, assim, ter uma busca ativa de onde o meu modelo erra. Eu acho que esse é o perfeito. melhor jeito de achar os riscos. A gente vem procurando um modelo que acerta, vem procurando um modelo que acerta, e chega uma hora que você tem que dizer, tá, e onde ele erra? E agora focar em buscar esses erros dele, né? Legal. E é interessante essa parte de risco e de avaliação de modelo,
porque são coisas que talvez sejam muito claras no momento da criação e do treinamento do modelo, mas a depender do que você está fazendo, não é muito claro quando o modelo entra em produção, né? Então, você tem um modelo supervisionado, seja classificação ou regressão, no momento de criação do modelo, é muito simples pegar as métricas ali de acurácia ou de erro, né? Mas quando isso entra em produção, como é que você calcula, né? Você deu o exemplo da sugestão de produto. Então, você sugere um produto para o cliente e ele não compra. Ele não comprou por quê? Porque você errou, você não fez uma boa sugestão, ou porque ele não tinha dinheiro, ou porque ele não estava de bom humor naquele dia, né? Então, como é que você avalia o resultado? É difícil, né, depois que entra em produção, né? Sim, sim, é muito difícil. E aí, dependendo da solução que você trabalhar, fica ainda mais difícil. Se você tiver, por exemplo, você trabalha para um e-commerce e você está lá dentro, então você consegue enxergar isso daí. Mas às vezes você trabalha em cenários onde seu modelo ele vai ser despachado, né? Ele vai ser entregue e você não tem mais acesso. Ele vai começar a trabalhar e você não tem mais como enxergar em que dados ele está trabalhando, né? O exemplo por exemplo, detecção de anomalia que você pega uma solução e manda para o banco. Supondo que você trabalha ali, você entregou e isso vai descer para as agências, para os gerentes, para todo mundo e você não tem mais acesso. Você vai só colher o feedback depois e ajustar o que for preciso. É um cenário diferente que pode acontecer e que aí também muda tudo, muda completamente, É, assim. por isso que eu achei interessante também ter, se a gente enxergar o projeto de dado como digamos assim, entre aspas, uma fábrica que está entregando ali um produto de dados, né? Então, no caso, um detector de anomalia, por exemplo, seja ela qual for, é interessante pensar que esse produto não é só o algoritmo em si, ele precisa ter alguma casquinha em volta, que a depender do que for, pode ser algum tipo de feedback, né? Então, pode ser um feedback direto do cliente afetado, um feedback dos funcionários da empresa, enfim. Mas onde for possível, é legal ter uma estrutura de feedback para que o cientista de dados saiba que, olha, em produção não está performando tão bem, talvez eu precise retreinar o modelo, né? Sim, sim. Mecanismo de feedback, né, sempre que possível, é uma coisa muito valiosa. E até você pode colocar, às vezes, coisas para monitorar se a distribuição dos dados está mudando demais, se a saída do seu modelo muda muito, está variando demais ou não. São tudo ferramentas que te ajudam na hora que esse modelo entrar em produção, né? Mas assim, você também tem que estar pronto para o cenário onde meu modelo entrou e ele piorou. E ele piorou Sim. tudo o que aconteceu ali. Ele entrou para detectar anomalia e o anterior estava melhor. Ele Diminuiu as vendas, né? diminuiu minhas vendas, diminuiu minha exposição, diminuiu. E aí, como é que você vai fazer? Primeiro, como é que você detecta que piorou? E segundo, como é que você tira o seu modelo, põe um outro substituto ou mantém o seu? Que eu acho que não faz sentido. Sei lá, pode fazer sentido, dependendo do caso, mas como é que você vai debugar isso? Como é que você vai se informar que o modelo não está indo bem? Muitas É, informações que você trava durante o desenvolvimento e fica debugando elas e fica ajustando, pode anotar, são úteis para se manter num log ou para manter, se você quer saber o desempenho do modelo depois que você terminou de fazer, né, de trabalhar com ele. As travas que você tem podem ser úteis mais para frente. exato. E aí, então, a gente veio falando das etapas, eu acho que a gente chegou no fim delas, né? Ou você enxerga mais alguma etapa ainda no projeto? Não, eu acho que aqui aí essa parte de modelo você pode voltar uma vez que você chegou numa solução, deployment e próximo problema. Tem uma etapa que talvez Legal. seria legal, que seria você fechar, né, esse projeto. Fazer um relatório de como ele andou, ter isso bem organizado. É uma coisa que poucas vezes dá tempo, mas eu acho que se você tiver como encaixar, fica legal. Então, se você veio Legal. documentando tudo nas etapas anteriores, muitas vezes esse relatório final já está quase pronto. Mas era uma etapa que eu adicionaria, assim. Então, produção do relatório final,
e fazer uma revisão junto, né? Senta todos os envolvidos ali, galera, ó, esse projeto foi assim, do começo ao fim, descobrimos isso, perdemos aqui, ganhamos ali, e boa. Legal. E aí, então, falando em pessoas envolvidas, a gente entra num ponto que a gente começou a pincelar lá, e eu falei, não, dá um pause aí que a gente vai trazer depois, que são os stakeholders, né, as pessoas que são afetadas, ou até os shareholders, né, os responsáveis ali pelo projeto, pelo produto, e eu acho que tem várias coisas que podem ser relativamente negativas quando porque eu acho que você pode ter dois tipos ali de stakeholders ou de shareholders, né? Aqueles que entendem tecnicamente o que você faz, mesmo que não sejam exatamente da área, e aqueles que não têm ideia nenhuma daquilo que você faz, né? E às vezes, pela minha experiência, essas pessoas que não entendem nada podem ser que façam pedidos que não condizem com o que você consegue fazer, com os prazos que tem, né? Então, já me vem lá na cabeça aí, juntando junto com as etapas, indo lá para o início, quando você faz toda aquela exploração de dados, né? Você está aprendendo bastante, mas você ainda não tem um output, né? E a depender da empresa onde você trabalha, ter outputs é algo bastante valorizado, né? Então, como que você lida com essas expectativas, principalmente no começo, onde não tem muito output, mas também, obviamente, ao longo de todas as etapas? Eu acho que o começo é o mais difícil, assim, especialmente quando você está no meio do EDA para o fim, que você já está há um tempo ali, já está há um tempo, e aí começa a vir aquela pressão de quando é que a gente vai ver algum resultado, quando é que a gente vai ver algum modelo, quando é que a gente vai ver. O que eu tento. Na minha visão, todo cientista de dados ele tem o papel de educar o cliente dele. Ele tem, porque é você que vai estar na mão com essa complexidade, que muitas vezes os dados que você tem não são legais. Tem muitas variáveis que são muito difíceis de explicar muitas vezes, de colocar. E tem stakeholder, que é isso que você falou. Às vezes o cara tem uma base técnica que torna essa comunicação fácil. Ele consegue te entender e ele consegue entender por que às vezes você demorou mais de um mês para terminar uma análise, que você teve um monte, especialmente dependendo da maturidade da empresa, tal. Isso tudo influencia. Mas assim, as dicas que eu dou primeiro, é difícil demais estimar tempo para as atividades de um projeto de data science. Uma das coisas que mais afeta, que mais faz variar o tempo que você estima, é o acesso aos dados. Então, se a maturidade da empresa, nesse sentido, da estrutura em que os dados estão organizados e procedimentos para acessar, e infraestrutura que você vai ter para trabalhar com esses dados, né, vai conseguir carregar tudo em memória, vai sobrar memória para operar ou não, você vai ter que fazer um monte de truque para caber na memória algumas coisas, e tudo isso é um bom indicador de que você vai demorar mais do que você mesmo acha que vai demorar. Então eu já vou tentando entender isso e já ir levantando desde o início. Olha, tem esses pontos aqui podem me fazer demorar mais. Esses pontos é sempre, para mim, é importante trazer isso. E aí, trazer da maneira mais clara possível. Se for para um stakeholder que não é técnico, você tem que ser muito claro. Então, e não entrar em. Se ele pode te pedir detalhes, mas assim, às vezes a gente quer dar detalhe e não precisa. Então, eu acho que às vezes é mais fácil para ele entender quando você diz, não, estou travado porque não tenho máquina para subir os dados todos em memória. Estou tendo que fazer um monte de coisa para lidar com isso. Aí ele tranquiliza um pouco, mas daqui a alguns dias ele vem de novo. Se você já tiver uma solução viável, não, eu vi que se eu posso reservar uma máquina maior, né? Então, é você tentar levar para ele o problema e a solução, muitas vezes, que você conseguir ver. Mas quando o stakeholder é técnico, é bem mais fácil. É bem mais fácil. É bem mais tranquilo. Eu concordo contigo, porque assim, o cliente tem todo o direito de não saber tecnicamente o que você faz, né? E eu acho que a gente tem que ter esse papel, sim, de educador, e passa por. E isso implica a gente ter é chamado de soft skill, e talvez a palavra soft camufle um pouco
uma certa facilidade que eu acho que não tem, eu acho que é um hard skill você aprender a se comunicar bem e você ter empatia, né? Porque muitas vezes o cara não vai externar isso numa pergunta, né? Ele simplesmente vai estar dentro do fluxo de trabalho dele, te colocando pressão, te pedindo resultado, e você tem que ter essa empatia de entender, legal, o cara está me cobrando, porque ele também está sendo cobrado, mas eu tenho que explicar X, Y e Z e fazer esse papel de educação que você citou, né? Às vezes, até o melhor que você tem não é nem responder a pergunta dele, mas dar para ele as respostas que ele precisa para quem está fazendo pergunta para ele. Né? Que é essa coisa da empatia que você falou. Muitas vezes está tomando uma pressão ali. Se você der para ele os elementos que o seu stakeholder precisa para ele lidar com a pressão que estou colocando nele, ele alivia para você, né? Ele entende Sim, melhor as etapas e a duração do projeto e das coisas assim. perfeito. Mas aí Então é uma isso. das coisas assim, eu acho só para dar mais uma pincelada nessa gestão primeiro, sempre levantar os riscos, sempre levantar os problemas de dados que você achar, se a quantidade de dados não vai ser suficiente para o que você quer ou para o que você espera, se os modelos vão demorar demais para treinar ou não, né? Sempre comunicar muito isso. Eu acho que é o melhor jeito de conseguir manter o processo andando, o projeto andando, mesmo que você mesmo não esteja enxergando tanto progresso. Mas Perfeito. documentar e reportar. Documentar e reportar. Por mais difícil que seja, por mais. Mas é assim que o progresso continua. Eu acho que é assim que faz o projeto ir de começo ao fim. Perfeito. Então, eu acho que a gente conseguiu passar bem por todos os aspectos aqui, né? A gente falou desde a definição dos papéis, das etapas dos projetos, de alguns riscos, né? A gente falou também dos stakeholders. Tem algum ponto adicional que você quer trazer para a gente, além de tudo isso que a gente colocou? Cara, sempre tem bastante coisa, né? Assim, eu acho que talvez valha a pena o pessoal ver que a interação dessa metodologia que a gente comentou com metodologias ágeis aí que já estão no mercado é sempre bem-vinda, mas o último alerta, assim, não podemos confundir o desenvolvimento de software com um projeto de dados, né? Você pode participar das reuniões de um Scrum, você pode participar desses planejamentos, mas essa forma de gerenciar desenvolvimento de software não cabe no projeto de dados. E isso a gente ainda vê muito. Eu, particularmente, vejo por aí o pessoal tentando encaixar, às vezes, ou tratando um time de dados como se fosse desenvolvedor de software, né, mais padrão, assim, e não é diferente. Perfeito, concordo. E acho que é isso Principalmente aí. por causa dos aspectos de incerteza, né, que a gente comentou hoje. Sim, sim. Se num software você tem Bacana. aquele nível de incerteza, já fica imprevisível muitas vezes, mas aqui que você depende dos dados, às vezes até reproduzir o mesmo erro é difícil, porque você precisa ter o mesmo dado. Então bem Exato. diferente. Legal. E a gente não vive só de trabalho, né? Então, eu queria trazer uma pergunta surpresa aí para você. Quem está te conhecendo agora está vendo aí alguns instrumentos atrás de você, então, mas eu também sei que você é um cara bastante cultural, consome cultura em vários níveis aí, musical, filmes, peças, enfim, livros. Para a gente finalizar num clima mais leve aqui, tem alguma dica cultural que você quer deixar para a gente, para o pessoal poder curtir no fim de semana, ao longo da semana, alguma coisa bacana que você viu nos últimos tempos? Cara, tá aí uma boa pergunta. Eu vou falar de um livrinho que fica me perseguindo. Eu nunca terminei de ler ele, agora eu tô lendo. Mas é um livro. Deixa eu lembrar o nome dele aqui. É do Robert Axelrod. É um livro. Ele está em inglês aqui, eu tenho que olhar, depois eu te passo as referências, você põe junto na descrição. Mas é um. Como a cooperação evolui. Deixa eu procurar o título certo dele aqui para falar para Pelo que você vocês. estava falando, não é um livro de ficção, então. Não, não. O livro chama A Evolução da Cooperação, The Evolution of Cooperation. Ele é Legal. um livro desses mais de divulgação científica e ele começa falando um pouco de teoria dos jogos, ali do dilema do prisioneiro,
e vai abrindo como insights sobre cooperação e não cooperação. Só que os insights que ele vai trazendo, né, desses ambientes simulados da teoria dos jogos, são coisas assim que têm consequências muito gerais. É muito interessante para você entender política, para você entender até um pouco de biologia, entendeu? Como os animais interagem, né? Como é possível que cooperação surja num ambiente de egoístas, vamos dizer assim. É um livro que Sim. tem me aberto bastante a cabeça. Ele é pequenininho, nem é para. Eu acho ele um pouquinho denso às vezes, mas ele é para ser acessível, a ideia dele, assim. Então fica Bacana. essa dica pro pessoal aí. Eu fiquei instigado. Vou colocar no meu bucket list lá na Amazon. Lá. Então tá bom. Tivemos um ótimo papo aqui com Saulo Oliveira hoje. Obrigado, Saulo. Obrigado a presença de todos. Para quem quiser indicar depois, esse webinar vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, que você pode pegar o link lá no nosso site, no campdata.com.br. Então, obrigado, Saulo. Obrigado a todos. Quer deixar uma última palavra, Saulo? Eu quero agradecer ao pessoal aí que ficou até agora, né? Por mais de 1 hora de evento. Pessoal, obrigado. Podem entrar em contato, sintam-se à vontade aí, se quiserem conversar mais sobre o assunto, trocar dúvidas, trocar informações, é só contatar aqui. Fico à disposição de Legal. Eu vocês. vou colocar o link do seu LinkedIn lá na divulgação do vídeo, para o pessoal poder te adicionar e entrar em contato aí. Então tá bom, gente. Beleza. Obrigado a todos. Uma boa noite. Valeu.